ciclo formativo de palestras conectando a população à saúde em Libras. É uma grande alegria receber cada um de vocês para este momento de aprendizado, diálogo e compartilhamento de conhecimentos. Este ciclo nasce da parceria entre dois importantes projetos de extensão universitária, o Libras e Saúde, coordenado pelo professor Carlos Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o Libras em Saúde, coordenado por mim, da Universidade Federal. Juntos, esses projetos têm como propósito ampliar o acesso à população à informação em saúde por meio da Libras, fortalecendo a acessibilidade linguística e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. Acreditamos que o acesso à informação em saúde é um direito de todas as pessoas. Por isso, promover espaços como este significa aproximar a universidade e comunidade, compartilhando conhecimento científico de forma acessível, gratuita e comprometida com a inclusão da população surda. Ao longo deste ciclo, recebemos profissionais de diferentes áreas da saúde que compartilham conhecimentos importantes sobre prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Esperamos que esses encontros sejam oportunidades não apenas de aprendizado, mas também de troca de experiências, esclarecimentos de dúvidas e fortalecimento da relação entre a comunidade e a universidade. Hoje, teremos a satisfação de receber nosso palestrante, Dr. Cláudio Tinoco, médico, cardiologista, que gentilmente aceitou o convite para compartilhar seus conhecimentos conosco. Em nome de toda a equipe organizadora, agradecemos a sua disponibilidade, parceria e contribuição para tornar este projeto possível. Cláudio é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, editor em chefe International Journal of Cardiovascular Sciences, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense em 1994, mestrado em Medicina Cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1999 e doutorado em Medicina Radiologia, Medicina Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2002. Ele é coordenador do Laboratório de Inovação e Impressão 3D do UAP, Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, laboratório cientista do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERJ e bolsista em produtividade pelo CNPq. Ele também é pesquisador com experiência na área de inovação cardiovascular, medicina nuclear, cardiologia nuclear, inteligência artificial, impressão 3D, e é líder em inovação do Estado do Rio de Janeiro pela FAPERJ, Line, desde 2026. Seja muito bem-vindo. Gostaríamos também de registrar um agradecimento muito especial à equipe de interpretação em Libras, cuja atuação é fundamental para garantir a acessibilidade deste encontro. Agradecemos à intérprete Laís Brandão, mestranda na PEGET, Wellison de França, intérprete da UFSC, ambos integrantes de Libras e Saúde, graduado em Letras Libras e colaborador da Extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. E a intérprete Vitória Manso, doutoranda pela PEGET, e também a intérprete Luana Salles, aluna do Letras Libras, bacharelado da UFSC. A participação da Luana nesta atividade integra seu processo de formação como futuras tradutoras e intérprete de Libras português, por meio dessa extensionista desenvolvida sob a supervisão. Essa atuação faz parte da curricularização da extensão, aproximando a formação universitária das demandas da sociedade e permitindo que as estudantes compartilhem o conhecimento construídos ao longo do curso, ao mesmo tempo em que desenvolve experiências profissionais e contexto de atuação. Agradecemos também a presença de todas as pessoas que reservaram um momento do seu dia para estarem conosco. Esperamos que este encontro seja enriquecedor e que as informações compartilhadas hoje contribuem para a promoção da saúde e para a ampliação do acesso ao conhecimento em Libras. Agora, sem mais delongas, desejamos a todos uma excelente palestra e passamos a nossa palavra ao nosso convidado, Dr. Cláudio Tinoco. Seja bem-vindo, a palavra é sua.
Boa noite, professora Gildete, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, agradeço ao professor Carlos, professor Gildete, a todos. Parabenizo a organização desse evento, tão importante, né? A gente poder falar sobre prevenção. Acho que tudo que a gente puder falar para se prevenir doenças, condições, deve ser falado, deve ser aprendido, faz parte da educação da sociedade. E hoje a gente sabe que quando a gente educa as pessoas, você consegue evitar muitas coisas, né? Os dados mostram que a doença cardiovascular, que é a principal causa de morte na sociedade brasileira, né, nos países desenvolvidos, né, Brasil, nos países da América Latina, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Quando você tem pessoas educadas, você aumenta a sobrevida das pessoas, né? Evita ter doenças cardiovasculares em 10 anos, né? Só de você ter o componente educacional envolvido. Então, falar sobre prevenção e que vocês possam também falar para outras pessoas é muito importante. O tema que cabe hoje para a gente falar é um pouco. Achei muito bacana o título que foi dado, né? Quando o coração dá sinais. Tem tudo a ver com essa questão também do uso de Libras, né? A gente usar os sinais, né? Então, interpretar sinais é importante para a gente se comunicar, mas também o corpo está se comunicando com a gente, né? E a gente muitas vezes não escuta os sinais que o nosso corpo fala com a gente, que ele se comunica, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa observação do nosso próprio corpo e como que a gente pode preservá-lo, né? Então qual vai ser o nosso objetivo um, reconhecer os sinais do nosso próprio corpo, quando que está chamando a atenção, o que que eu posso estar vendo, ouvindo, sentindo, que pode ser importante, que deve fazer com que eu procure um médico, procure um profissional de saúde para ver se está tudo bem. A segunda coisa é entender o que afeta o nosso coração, a nossa saúde, coisas que no dia a dia vão se acumulando e criando problemas em longo prazo para o nosso coração. E o terceiro ponto é quais são os passos que não são complicados, não são difíceis, mas que seguidos no dia a dia conseguem evitar as doenças cardíacas. Cuidar da saúde não é a pessoa buscar a perfeição, né? É uma série de coisas, né, de pequenos atos que vão contribuir para que a gente tenha um coração saudável, uma vida saudável e que a gente possa viver muitos anos podendo interagir com as pessoas, podendo ter uma vida saudável, e isso faz muita diferença, né? Hoje a doença cardiovascular, ela responde não só por muitas mortes, né, mas por um número significativo de pessoas que acabam não podendo mais trabalhar, não acabam não podendo sair, passear, viajar, participar de atividades com outras pessoas, ficando muitas das vezes restritas às suas casas, com uma vida limitada, né? Pessoas que têm problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, como angina, como um acidente vascular cerebral, um derrame, né? Então, as medidas de prevenção dessas doenças são comuns. E quando a gente toma essas medidas, a gente consegue ter uma vida bastante saudável. Então, quais são os sinais de alerta que a gente tem que estar atento, né? Isso é muito importante. Quando o corpo está pedindo ajuda. Então,
vou de baixo para cima, né? Falta de ar. Quando você está fazendo uma atividade física, né? Ou subindo a escada, ou então uma pessoa que mora num local elevado e não está conseguindo subir, está ficando cansado, tem que parar de subir, ou então ela carregava uma uma bolsa de compras, agora não consegue carregar essa falta de ar, esse cansaço acelerado, um coração que se acelera muito, né, para fazer a atividade física que ela fazia anteriormente, é um sinal de alerta. Pode ser um problema do meu coração. Eu devo procurar o meu médico. Um dos sinais mais importantes na cardiologia, de doença no coração, é a dor no peito. A dor no peito é um alerta muito importante. Quando eu vou fazer uma atividade física, né, eu vou não só correr, né, mas atividades comuns do dia a dia, subir um lance de escada, andar um quarteirão, carregar uma bolsa, e aquilo causa um peso no peito, um aperto, uma dor, uma queimação, é um sinal que pode estar tendo uma obstrução numa artéria do coração. A gente chama esse termo medicamente de angina. Angina é uma dor no peito, uma queimação no peito de provável causa cardíaca. E isso é muito importante. Se acontece sem a pessoa estar fazendo esforço, a pessoa está parada, estava dormindo, estava deitada, estava sentada, e que começa a sentir isso, e a dor não passa, passou 5 minutos, a pessoa tem que ir procurar ajuda, porque ela pode, inclusive, estar tendo um infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é uma das causas mais comuns de morte da população no Brasil e ocorre quando um entupimento na artéria que irriga o sangue do coração, a gente chama de artéria coronária, está causando a falta de sangue no coração. Quando essa falta de sangue causa dor e o coração vai perder a sua contração, né? É um infarto do miocárdio. Ele causa morte por vários motivos, mas um dos mais frequentes é porque causa uma instabilidade do batimento cardíaco, uma arritmia que pode ser fatal. Então a gente orienta as pessoas que estão tendo dor no peito, em repouso, sem fazer atividade física, a dor no centro do peito, do lado esquerdo, que vai para o braço, vai para o pescoço, vai para as costas, que elas procurem uma unidade de saúde, uma unidade de atendimento de saúde o quanto antes, porque elas podem estar tendo um infarto. Se isso ocorre durante esforços físicos, né? Vai subir a escada, vai jogar bola, vai carregar compras, ela pode estar tendo uma angina de peito. E isso precisa ser tratado, precisa ser diagnosticado. E é um motivo para ela ir não para uma emergência, mas depois marcar uma consulta o quanto antes com seu médico cardiologista, com seu clínico, para ser avaliado. O outro sintoma que sempre chama a atenção de que alguma coisa séria está acontecendo é o desmaio. Então, quando a pessoa perde a consciência, né, esse termo se chama clinicamente, né, o termo médico é síncope, né, quando há uma perda da consciência, a pessoa apaga, né, e cai no chão, perde a força, apaga, fecha os olhos, não responde, né? E o termo leigo, né, que as pessoas identificam, né, como desmaio, né, o desmaio. Ou, às vezes, a pessoa nem chega a desmaiar, ela tem uma tontura forte, fica muito tonta, não consegue se equilibrar, se segura, senta, encosta. Tanto o desmaio quanto a tontura forte na tonteira, né, podem ser sinais
de diminuição do fluxo do sangue no cérebro, porque o coração teve um batimento inadequado, acelerou demais ou diminuiu demais o batimento e está faltando sangue no cérebro. E o organismo, qual é a resposta? A pessoa perde a consciência, deita no chão, né? Fica na posição horizontal, e o horizontal é mais fácil do sangue chegar ao cérebro. Isso pode ser um sinal também de gravidade, de doença grave, e quem está desmaiando, perdendo a consciência, a gente recomenda que procure uma unidade de atendimento o quanto antes. Então, esses são sinais que têm que ser reconhecidos, porque prevenção é você procurar também o atendimento precocemente nos primeiros sintomas que você está tendo. Se você deixa só para ir procurar atendimento quando há numa situação muito grave, pode ser muito mais difícil da gente tratar essa condição. Então vamos para o próximo slide, né? Se você notou esse sinal, né? Então, estou tendo uma dor no peito, estou tendo uma falta de ar, estou sentindo que eu vou desmaiar. Para, respira e pede ajuda. Isso é muito importante, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se for possível, procure o posto de saúde, procure seu médico, procure uma emergência, né? Porque essa frase é muito importante. Prevenir é agir cedo. Eu trabalhei muitos anos em emergências hospitalares e era, infelizmente, comum chegar de manhã, eu estou começando o meu plantão lá, e aí vem um paciente sendo trazido, né, com falta de ar, com a pressão baixa. Aí a família fala assim: ah, ele começou a passar mal ontem à noite, mas não deixou que a gente trouxesse para o hospital. E aí é um infarto, e o infarto, nas primeiras horas, principalmente nas primeiras 6 horas, é o melhor resultado do tratamento, porque a gente consegue, com medicamentos ou com procedimentos, abrir a artéria e evitar que o infarto se expanda. Quando o infarto é tardiamente tratado, as consequências são muito ruins. Então, pare, respire, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque o tempo é importante para que a gente tenha bons resultados no tratamento. Vamos então abrir para se alguém quer mandar alguma pergunta, quer fazer algum comentário. Acho que tem um chat em que podem ser mandadas perguntas, podem ser feitos comentários. É, não sei se a professora Judete também quer interagir nesse momento, senão a gente segue mais um pouco e em outro momento a gente abre para mais perguntas. Estou vendo aqui, deixa eu ver se tem algum. Podemos seguir, professor. Podemos seguir, Podemos né? seguir. Então vamos. Uma coisa importante para a gente prevenir as doenças é a gente entender como que elas são causadas, né? E as doenças cardiovasculares hoje já têm uma excelente quantidade de estudos científicos que mostram como que elas são causadas e como que a gente pode prevenir, né? Então existem, de um lado, fatores visíveis e, do outro lado, fatores invisíveis, né? Então, por exemplo, a nossa genética. A gente não sabe quais são os genes que a gente herdou, mas se a gente na nossa família tem pessoas que têm história de infarto, fulano
o pai teve um infarto com 50 anos de idade, jovem, ou então o irmão dele morreu de infarto com 35, 40 anos. Na família tem várias pessoas que já precisaram botar ponte de safena ou colocar um stent, que é uma desobstrução da coronária com uma prótese intravascular, né? Quando existe uma história de vários casos na família, a gente precisa ser muito mais intenso na prevenção, porque a pessoa tem mais chance de ter doença cardiovascular e é uma coisa invisível. Só você conversando com a pessoa é que você descobre que tem essa história na família e ela tem que ser ainda mais previdente. Outros fatores invisíveis que há um tempo atrás não se dava valor e hoje a gente sabe que são muito importantes. A nossa mente, não é? Então, a ansiedade crônica, o estresse, a deprivação social, o isolamento, depressão, todos esses fatores atuam de modo crônico, causando um estado de aumento da produção de substâncias que agridem o nosso próprio corpo. A gente diz que o estresse tem um marcador, né, que é um aumento da adrenalina. Então, vários estudos mostram pessoas que moram em áreas violentas, pessoas que sofrem estresse crônico, pessoas que têm momentos de estresse repetido, pessoas que têm o sono interrompido, tem uma doença que causa o sono se interromper, se chama apneia do sono. Então, cada vez que ela ronca e interrompe a respiração normal, ela meio que acorda um pouco durante a noite. E como ela não acorda, ela fica num estado crônico de vigília, como se ela sempre ficasse acordada. E aquilo dá uma sobrecarga de estresse no coração. Se a pessoa dorme pouco, né? Hoje, com excesso de telas, pessoas que vão com o celular para a cama ficam ali, né? Dormem 4 horas por noite, 3 horas por noite. Hoje, as recomendações internacionais são de que a pessoa tenha pelo menos 7 horas de sono, né? Toda noite. A gente recomenda que a pessoa faça uma higiene do sono, né? Durma num quarto com as luzes apagadas, que não fique interagindo com telas que interferem na qualidade do sono nas horas antes de dormir, que evite dormir em ambientes com barulho, em ambientes com excesso de calor, que ela evite bebida alcoólica antes de dormir, porque tudo isso interfere na qualidade do sono e, no longo prazo, isso vai cobrar um preço do sistema cardiovascular. Do outro lado, são os fatores visíveis, que você olhando para a pessoa, você já vai dizer assim, ó, essa pessoa podia mudar esses hábitos, ela podia buscar um comportamento mais saudável. Então, ficar sentado o dia inteiro. A gente recomenda que as pessoas façam atividade física. O excesso de peso, a obesidade, que é reconhecida hoje como uma doença. Há muito tempo atrás, a obesidade é uma condição. Não é condição mais. A obesidade é uma doença que tem uma condição crônica, né? Ela tem que ser tratada a vida inteira, né?
porque ela é altamente recidivante e a obesidade aumenta a pressão arterial, aumenta o colesterol, ela aumenta o risco do diabetes, da resistência à insulina e predispõe a pessoa à doença cardíaca. Outra coisa que é um hábito extremamente negativo para o coração, o cigarro, né? E não é só o cigarro, né? Agora tem os vapes, né? Também chamados de cigarros eletrônicos, são igualmente danosos para o coração e devem ser evitados, especialmente os jovens que estão tendo o hábito agora de usar esses cigarros eletrônicos. Vários estudos mostram que causam graus importantes de dano para o sistema cardiovascular. Fumar é, assim, de tudo que a pessoa pode fazer, o pior contra o coração. Parar de fumar é a melhor atitude, se uma pessoa fuma, que ela pode fazer para proteger o seu coração de ter um infarto. Se você para de fumar, o risco de ter um infarto já cai 50% em um ano, além de ser um risco muito grande também para uma série de outras doenças, sendo o câncer, né, uma das principais. Então, a gente tem que falar muito do cigarro para as pessoas evitarem. Então, obesidade, tabagismo e sedentarismo são os grandes fatores visíveis que a gente vai falar, além da alimentação saudável. Vamos seguir mais um pouco aqui. Então, a gente já falou da mente e da genética, né? O estresse, a ansiedade, né? A Judete falou que tem muitos que são alunos que estão assistindo, né? eh, essa palestra. Na universidade é muito frequente o estresse, a ansiedade. Eu, uma vez, um aluno pediu para eu medir a pressão arterial dele, é um aluno, um estudante de medicina. E ele nunca tinha medido pressão arterial, já estava, sei lá, no terceiro, quarto ano. E quando eu medi a pressão arterial dele, estava altíssima, estava 180. E ele, ai, professor, eu estou muito ansioso com as provas. E a gente fica tomando remédios para não dormir, para poder estudar à noite, né? Então, uma combinação muito ruim, né? Esses remédios com cafeína, estimulantes, né? Associados à ansiedade, aumentam muito a incidência de hipertensão arterial e elevam o risco do infarto do miocárdio. Recentemente eu tenho visto também, infelizmente, né, um aumento do uso de hormônios, né, anabolizantes, né? Muitos jovens tomando, né? Teve até um caso aí de um fisiculturista, né? Ficou famoso, saiu na mídia pelo risco que é tomar testosterona e outros hormônios masculinos, né? Que dão essa impressão de um corpo muito saudável, porque o indivíduo fica musculoso, mas os hormônios, sem ser uma reposição necessária, né, quando são usados com esse objetivo, né, recreativo, de hipertrofia, de ter musculatura, eles aumentam o risco cardiovascular, porque causam hipertensão, aumentam o número de hemácias no sangue, criam um estado protrombótico, né, de risco de coágulos no sangue, podem dar AVC, podem dar infarto, causam hipertrofia do músculo cardíaco. Então, hoje a gente está vendo muitos casos de doença cardiovascular em pessoas jovens pelo uso desses hormônios anabolizantes. O sono ruim, que a gente já falou, né? O corpo precisa de descanso para reparar várias coisas, entre elas o coração. É muito importante dormir bem,
com qualidade e com quantidade, né? A pessoa que fala assim, eu durmo só 4 horas e fico bem. Não existe isso. A literatura médica já mostra que as pessoas que dormem pouco têm doença cardiovascular. Então, a gente tem que evitar dormir pouco, tem que buscar dormir na quantidade e na qualidade necessária. E, como eu já falei, a questão da genética para vocês é importante. O corpo e a rotina. Então, sedentarismo, né? Isso é crucial. A sociedade brasileira tem estudos que mostram que 50% da população não faz atividade física em quantidade suficiente, sendo mais frequente em mulheres, né? As mulheres têm uma jornada, às vezes, de trabalho que se soma com uma jornada de afazeres domésticos que não são, muitas das vezes, divididos com o homem, com outras pessoas da família. Então, fazem muitas coisas e não fazem a atividade física, né? Ficar de pé é importante, fazer caminhadas, fazer é, atividade física regular é crucial, protege o nosso coração, protege da osteoporose, protege da demência, do diabetes, da obesidade, evita a depressão, é muito importante. Cuidado com a pressão arterial, que é chamado assassino silencioso, né? A pressão arterial é, acima de 13/8. Hoje, a pressão arterial ideal é até mais baixa do que 12/8. Não dá sintomas, a pessoa tem 13, 14, 15/9, 15/10, não sente nada. Só vai sentir as consequências muitos anos depois. Por isso a gente estimula que as pessoas meçam a pressão arterial pelo menos uma vez após os 18 anos de idade e depois elas ficam medindo, né, regularmente a cada ano, se tiver história na família ou outros fatores de risco, a intervalos menos regulares, menos longos, né? O diabetes também é outro assassino silencioso. O quadro clínico do diabetes é os pólis, né? A pessoa que está urinando demais, poliúria, a pessoa que está comendo demais, polifagia, a pessoa que bebe muita água, polidipsia, e que emagrece. Isso acontece no diabetes juvenil, na pessoa jovem que aparece com esse quadro do diabetes. Só que a glicose já está alta há muito tempo, então você tem que dosar a sua glicose no sangue a intervalos regulares, pelo menos uma vez a cada ano após a vida adulta, 18 anos. Depois, dependendo da história familiar. E uma coisa muito frequente é o diabetes que aparece na vida adulta, né? Depois dos 40 anos, 45 anos, quando a pessoa ganha peso, quando a pessoa diminui a atividade física, e a gente tem que combater isso fazendo a prevenção do excesso de peso e fazendo atividade física regular. A questão do fumo a gente já falou, né? O fumo do cigarro, os vapes, são extremamente danosos para o coração, têm que ser evitados, e a alimentação. Então, a alimentação hoje está na moda, é um termo que se chama os produtos ultraprocessados, né? São os produtos que você come e já estão todos quebrados, né? São rapidamente absorvidos, né? É gordura, é açúcar, é amido. Esse é o biscoito, é a batata frita, é o nugget, alimentos que às vezes até têm um grande
um grande sabor, né? São saborosos, né? Tem aquela é palatável, mas que o organismo não tem trabalho para desdobrar, para quebrar, então levam a pico de glicose, absorção de grande quantidade de calorias e aumento de peso, um estado inflamatório crônico, predispõe à obesidade, à diabetes. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, em que a gente junte proteínas, vegetais, que a gente tenha carboidratos, sim, mas não como principal alimento da nossa nutrição, né? E que a gente tenha lipídios, mas lipídios saudáveis, né? As gorduras insaturadas, o azeite, a gente ter a presença de peixe na nossa alimentação, a gente ter frutas frescas e evitar, né, o açúcar, né, bebidas açucaradas, refrigerante açucarado, que é extremamente deletério, né? Então, nessa nova visão da saúde, a gente busca, né, uma vida saudável, um corpo saudável, sem ser uma coisa associada à culpa, né? Ah, eu tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que estar super magro, eu tenho que. Hoje a gente quer que as pessoas entendam que ela está cuidando dela própria, né? Então, se você vê que cuidando de você, tendo um peso adequado, se alimentando bem, você tem uma vida com mais saúde, com mais disposição, e você vai aproveitar mais a sua família, os momentos bons, porque você vai ter energia e força, você vai comer com alegria alimentos naturais, mais variados, vai fazer uma incorporação da atividade física no seu dia a dia, pode ser com exercícios numa academia, caminhar, andar de bicicleta, dançar e focar, né, em como você se sente no dia a dia e ver que você está cada dia mais saudável. Vamos falar um pouquinho aqui nesse momento sobre coisas adicionais, né? A gente fala dessa pausa para respirar, porque alguns estudos mostram, né? E isso já tem recomendações de sociedades médicas, a meditação como uma forma a mais de você controlar a pressão, de você controlar a ansiedade. A gente estimula os pacientes a buscarem o seu equilíbrio, a respiração, a ativação do nervo vago, tudo isso faz parte hoje de um movimento associado à saúde, não é? Tem estudos também sobre espiritualidade, as pessoas que têm a sua espiritualidade, que rezam, tem vários estudos que mostram que essas pessoas têm melhores desfechos cardiovasculares, que conseguem ser mais ligadas a uma vida saudável, que fazem hábitos mais saudáveis. A gente estimula que, se a pessoa tem a sua espiritualidade, que ela faça o seu cuidado cardiovascular associado. E finalizando, né, dando números para as metas, né? Então, a meta médica hoje é toda semana eu, pelo menos, alcançar, pelo menos, né, 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Isso é caminhar. Você pode caminhar na sua universidade, você pode dançar, você pode andar de bicicleta. Ao invés de você pegar um ônibus, você pode ir caminhando de bicicleta para a universidade. Você pode jogar futebol, pode jogar vôlei, pode fazer alguma atividade. Não é só hoje a atividade física aeróbica, a gente também recomenda que uma parte dessa atividade física seja com exercícios de força, né? Levantar peso,
fazer atividades que façam com que você ganhe musculatura para evitar uma condição chamada sarcopenia, que é a perda da musculatura. Você tem que ganhar massa magra. Ganhar massa magra faz com que você consuma mais calorias mesmo em repouso, ajuda a controlar o peso, protege do coração, protege do câncer, protege da demência. Hoje a musculatura é vida. Então a gente trabalha com a musculatura e é simples. Se você fizer atividade física 20 minutos por dia, todos os dias da semana, caminhar 20 minutos até o seu trabalho, até seu estudo, né? 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, você vai atingir a meta internacional de atividade física e vai sair do sedentarismo. A nutrição tem essa regra de ouro: descasque mais e desembale menos. Então vamos comer frutas de verdade, banana, uma maçã, um mamão, frutas frescas e evitar esses alimentos embalados, né? Biscoitos, doces, frituras, porque eles são os microprocessados e têm uma piora da qualidade de vida e aumento da doença cardiovascular. Beba água, se hidrate bem e coma comida de verdade. A nossa mente, né, como a gente já falou, proteja o seu sono, telas de celular longe antes de dormir, busque dormir 7 horas por dia. Ar limpo, diga não ao cigarro tradicional, ao vape, né? Se você vive também em lugares poluídos, evite a poluição. A poluição ambiental é um grande também inimigo do coração. Não só a inalada, né? Gases, mas até a poluição sonora. Ela é muito danosa, né? Então, eu vou fazer uma corrida, por exemplo, na cidade, né? Vou caminhar e vou escolher uma hora que tem um pico de engarrafamento, que vai ter fumaça, que vai ter barulho. Não. Tenta fazer de manhã, que quando não tem carros na rua, não tem barulho, não tem menos poluição, né? E falar o que sente, né? Peça ajuda, tente evitar o estresse, tente evitar coisas negativas para a sua saúde mental. Então, os pilares, né? O resumo dessa palestra, né? Ouvir, prestar atenção aos nossos sinais do corpo. Pilar 2, nutrir e mover. Mudar a nossa comida, buscar uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, evitar completamente o tabagismo. 3, descansar adequadamente, proteger o nosso sono, a nossa saúde mental, a meditação. Com isso, a gente vai ter muito mais chance de ter um coração saudável e a gente não está junto nessa caminhada, passando essa mensagem para outras pessoas, divulgando nas suas redes sociais, falando com outros, a gente consegue que mais pessoas sejam saudáveis e ser saudável em conjunto é muito bom. Aqui eu encerro essa apresentação e devolvo para a professora Gildete para dúvidas, perguntas e, mais uma vez, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, professor Carlos, professor Cláudio. Deixa eu ver aqui se nós temos algumas perguntas, né? Deixa eu ver aqui o chat. Aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui, temos sim. Professor, a pergunta é do Bernardo. Ele gostaria de saber se academia conta como exercício intenso ou seria apenas aeróbico. Ótima pergunta.
Então, a definição do exercício físico intenso, ela está ligada à percepção que você vai ter do exercício. Então, quando você vai fazer, né, uma caminhada e você está conseguindo falar com outra pessoa, está conseguindo conversar, o seu batimento cardíaco subiu muito pouco, é um exercício físico leve. Se você aumenta a velocidade, você já tem alguma dificuldade para conversar, por exemplo, você falar no telefone, ou estiver fazendo com outra pessoa, eu já falo, mas isso já é um exercício moderado. Então, assim, andar dentro do shopping é um exercício leve, mas se eu vou fazer uma caminhada rápida por dentro do shopping, ou eu estou caminhando para ir para a faculdade, né, com uma velocidade, isso já é um exercício moderado. E o exercício intenso, a pessoa não consegue, né, correr, a frequência cardíaca vai estar mais de 75% da máxima. Então, uma maneira fácil de você calcular é usar uma fórmula de Carvone, né, que é 220 menos a sua idade. Então, se você tem 20 anos e a sua frequência cardíaca máxima é 220 menos 20, é 200. Então, 75% de 200 é 150. Então, se você passar de 150 batimentos, né, com um relógio que marca a frequência, hoje tem várias maneiras de você medir o batimento cardíaco, tem anéis que marcam o batimento cardíaco, você vai ver que a sua frequência cardíaca vai estar bastante alta. Então, você é uma corrida, é andar de bicicleta rápido. Se você tiver a sua frequência cardíaca ali não acima de 150, mas na faixa aí de 120, 130, é um exercício moderado. E a sua percepção do cansaço. Então, eu posso ir para a academia, né? E estar fazendo uma série ali que é muito cansativa. Estou levantando pesos várias vezes, estou fazendo abdominais, estou fazendo agachamentos. Isso pode ser um exercício intenso, uma atividade intensa. Mas se eu estiver ali fazendo, né, tô levantando um peso de 1 quilo, posso ficar ali fazendo vários. Não tem uma percepção de intensidade, nem vai ter benefício assim, do ponto de vista maior, né? Então, o exercício físico ele tem que ser modulado. No começo, o grande benefício é a pessoa que não fazia exercício nenhum passar a fazer algum exercício. Quem não faz exercício nenhum é fundamental. Se você não caminha, passa a caminhar. Se você não faz nenhuma academia, levantar algum peso, fazer algum agachamento, fazer algum exercício é muito bom. Mas para que a gente continuar e ter cada vez mais benefícios, você tem que aumentar a intensidade do exercício, para o exercício se tornar um exercício moderado e os exercícios de força, né? A gente sabe, conforme você vai treinando, seu organismo vai se adaptando, né? Para que você ganhe e preserve sua musculatura. Então, os profissionais, né, de educação física, de fisioterapia, vão te ajudar aí na sua atividade da academia, você ter exercícios adequados. Acho que tem mais uma pergunta aqui, né? Sim. Temos uma colocação aqui de uma intérprete, é a Marcela Ferreira, ela é bacharel, ela está perguntando: professor, atuo como intérprete em consultório e por vez vejo diagnóstico de diabetes e pressão alta em pessoas magras e vi que muitas pessoas gordas estão com os exames em dia. Já vi muitos casos assim. O que poderia influenciar esses resultados? É ótima pergunta.
E a Então, outra colocação, professor, é do Roberto. Ele pergunta assim, ele faz uma colocação aqui, poderia repetir como calcular os batimentos máximos? eu coloquei já a resposta aí no chat, né? 220 menos a idade. E a pergunta da Marcela, né? Muito boa. Uhum, A obesidade, né? Como o diabetes, né? Hoje a gente sabe, coincidência, essa pergunta é muito boa. Ontem a gente discutiu isso lá na universidade. Tem o tempo que a pessoa é obesa, né? Tem o tempo que a pessoa é diabética. Quando você pega um indivíduo jovem, que é obeso, né? 20 anos, 22 anos, ele é obeso há alguns anos. Normalmente, muito frequente, né? Ele começou a ficar obeso no começo da adolescência. E aí, na vida adulta, ele, quando é adulto jovem, né? 20, 22 anos, ele está obeso, né? Ele é obeso há pouco tempo. Então, não tem colesterol alto, não tem diabetes, porque não deu tempo para aquela obesidade causar os danos, né? Mas conforme ele vai chegando aos 35, 40 anos, se ele não perdeu aquele peso, se ele manteve, o que é muito frequente, se ele progressivamente foi ganhando peso, vai ter o surgimento das consequências dessa obesidade ao longo do tempo. Então, hoje o conceito, né? Ah, você vê uma pessoa é, gorda com exames normais, mas não deu tempo ainda daquilo acontecer. Então, a gente não quer que aconteça, né? A gente tem que evitar. E também aqui, né? Diabetes e pressão alta em pessoas magras. Acontece, né? O diabetes em pessoas magras é muito frequente no diabetes da infância e da adolescência, né? O diabetes chamado diabetes tipo 1, que ocorre por um problema autoimune, em que há uma destruição das células pancreáticas e logo no jovem precisa até tomar insulina. Acontece com pessoas magras, né? E a pressão alta também. Existem pessoas jovens, magras, que têm pressão alta. Inclusive, não tem como a gente saber se a pessoa está com a pressão alta ou normal sem medir. É necessário que meça a pressão. A gente pode ter uma pessoa jovem, inclusive atlética, né? Esse paciente, esse aluno que eu tinha, né? Estava com a pressão bem alta. Você olhava para ele, parecia um atleta, né? Porque musculoso, não era obeso, só que ele estava vivendo um momento de muita ansiedade, né? E estava tomando vários estimulantes, né? Cafeína, coisas para não dormir. Então tinha uma rotina de sono, estava com uso de medicamentos que aumentam a pressão arterial. Então ele estava com muita pressão. Então é importante sempre medir a pressão, medir a glicose, medir o colesterol e ter orientação médica. Se você tem algum desses fatores, né? Ah, eu já medi a minha pressão e estava alta, mas não sinto nada. Mas é importante que você acompanhe com o médico, porque a pressão alta frequentemente não dá sintoma nenhum, só tardiamente as consequências. perfeito. Professor, a gente tem feito uma pergunta final, né, para os palestrantes, e a gente gostaria de fazer essa mesma pergunta para o senhor, né? Inclusive, essa semana foi uma reportagem que teve aqui, já entrou mais uma pergunta também, mas essa semana entrou uma reportagem aqui no RJTV informando sobre um aplicativo que dá oportunidade às pessoas surdas, né, de ter o atendimento com um médico. E aí, inclusive, fizeram até uma simulação, e tiveram uma entrevista. E a gente gostaria de saber qual é o posicionamento do senhor
visto que o senhor não domina a língua de sinais. Então, caso tenha um paciente surdo, se esse paciente surdo estiver com a presença do intérprete, como o senhor consegue ver essa aceitação desse outro profissional ali dentro, né? Porque é uma consulta individual e geralmente as consultas têm o seu processo de ética. E como se houver esse atendimento feito via virtual por intérpretes virtualmente com o profissional fazendo a intermediação e o paciente e o médico, sem a presença física do intérprete. É uma colocação realmente. Eu não estava sabendo desse aplicativo. Eu não sei se ele já é aprovado pela vigilância. Ele é uma central de intérprete, né, que foi divulgada essa semana, que no município de Niterói eles estão usando esse meio de comunicação porque não consegue contratar intérprete para todas as unidades básicas, todos os hospitais e delegacias, então fizeram um convênio com uma empresa e essa empresa tem uma central de intérprete. E aí o paciente aciona a central, né? Vai aparecer uma pessoa ali no celular, e aí automaticamente vai fazendo essa consulta virtual, como se fosse uma telemedicina. Entendi, entendi, eu não sabia. Tem que, assim, pesar, né, os riscos, né, porque você tem a privacidade, né, o sigilo médico com o ponto principal, que é não ter as informações, né. A gente teve a oportunidade, né, eu e a professora Gildete até escrevemos um artigo juntos, né, foi a época que eu estudei esse assunto, assim, com mais intensidade, e vários estudos mostram que há uma dificuldade da comunidade surdo-muda de se comunicar até o que sente, né. Então, vários casos de atraso no atendimento, de a pessoa estar falando uma coisa e o profissional de saúde não conseguir entender o que está sendo, falado, ou seja, não tem, uma boa comunicação. E a comunicação é crucial. A parte mais importante do atendimento médico se chama anamnese. Na anamnese, a gente escuta o que o paciente tem a nos dizer, o que que ele sente, qual foi o momento que surgiu, o sintoma, como que aquele sintoma é agravado, quais são os fatores que melhoram aquele sintoma. E tudo isso fica muito mais difícil quando a gente tem essa dificuldade da comunicação. Então, toda maneira que houver para melhorar a comunicação, a gente vai louvar, né? Porque estava conversando aqui no começo, estava um paciente no hospital que não tinha ninguém capaz de se comunicar com o paciente. Mas, ao mesmo tempo, existem sempre riscos, né, com a transmissão de informações pela internet ou por celulares, né? Porque quando o médico recebe as informações, são informações sigilosas. O paciente vai dizer, às vezes, coisas que nem a própria família sabe, que usou alguma substância ou que teve um comportamento que pode ter colocado ele em risco, e que são coisas muito peculiares da relação médico-paciente. Então, a introdução de uma terceira pessoa nessa relação médico-paciente tem que ser bem pesada. É óbvio que a gente precisa de ter uma boa comunicação, mas tem que entender como que é feito. Eu não consigo, sem ver o aplicativo, sem entender como ele Uhum, foi. Eu uhum. sei que tem gente falando que a inteligência artificial tem sido usada também, né. Sim, Tem sim. vários sites que tem ali aquela parte de libras, né, mas eu não sei como
que exatamente isso é testado e é validado. Acho que inclusive é um bom motivo para uma tese, Gildete. Se você estiver aí querendo abraçar junto com alguém um projeto de pesquisa, né? Como melhorar o atendimento, a telemedicina. Acho que é uma necessidade real não atendida da área de saúde, a melhoria da comunicação. E tem livros que falam não só isso, né? Mas pessoas de outros países, você conversar com uma pessoa indígena, conversar com uma pessoa de outro país, são desafios grandes para o profissional de saúde, Sim, porque vou colocar. é, Sim, não consegue nem entender o que a pessoa sente, né? é, Mas se ela vai responder o tratamento, os riscos, as alergias, as histórias da família, tudo isso fica muito limitado, né? é. A Edna Regina Cruz, ela coloca assim: muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos sobre saúde e os cuidados com o coração. Seus ensinamentos foram valiosos e certamente contribuirão para a conscientização e o bem-estar de todos. Gratidão pela sua disponibilidade e dedicação. Obrigados a todos os envolvidos. A Vitória Amâncio. Obrigada, professor Cláudio, muito importante te ouvir. Impossível não lembrar de um bolsista de Libras e Saúde aqui da UFSC, surdo, jovem, que faleceu no ano passado de Oh, infarto. meu Deus. Fiquei pensando que se essa palestra tivesse ocorrido no passado, talvez hoje tivéssemos ele conosco. E a Marcela Ferreira coloca: obrigada, professor, por explicar esse lado tão importante da questão ética e da responsabilidade que é atuar nessa área. Professor, nós queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade. Sabemos que a sua agenda ela é super apertada. O senhor teve um dia cheio também, né, de trabalho na faculdade, no hospital. E em nome do projeto, em nome de todos, a gente gostaria de estar te agradecendo mais uma vez e dizer que na próxima quinta-feira nós teremos uma outra palestra, né? O nosso ciclo de palestra não se encerra por aqui, e nós teremos a presença do professor Carlos Rodrigues, que estará palestrando conosco. Então, muito obrigada a todos, obrigada a todos os intérpretes que estiveram aqui conosco fazendo esse trabalho de interpretação. Obrigada aos que estiveram aqui nos assistindo até agora. E o nosso muito obrigado e que todos tenham uma boa noite. Ok? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.